Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News, a rede da informação. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, muito bom dia, 10h04. Seja bem-vindo. Estamos começando agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Já estamos ao vivo também pela rede Jovem Pan News e no nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News. Hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Augusto Aras toma posse nesta manhã na Procuradoria-Geral da República. A nomeação de Aras foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, após ter sido aprovado pelo Senado por 68 votos a 10. Aras foi escolhido no começo de setembro pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o sucessor de Raquel Dodge. Antes da votação no plenário principal do Senado nesta quarta-feira, o procurador passou por uma sabatina de mais de 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Está prevista a participação de Jair Bolsonaro nesta manhã na posse da PGR. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, apresenta voto contrário à tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro rejeita a ampliação do excludente de ilicitude. Palácio do Planalto nega derrota após derrubada de vetos à lei de abuso de autoridade e prega respeito às decisões do Congresso. Brasil cria 121 mil empregos com carteira assinada em agosto e registra o melhor resultado para o mês em 6 anos. Diretor-gerente interino do FMI contradiz sinal positivo dado no dia anterior e anuncia que poderá suspender o programa de auxílio financeiro para a Argentina. Ex-presidente francês Jacques Chirac morre aos 86 anos em Paris. São destaques desta quinta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Agora são 10h06. O grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro rejeitou a ampliação do excludente de ilicitude. De Brasília, Levi Guimarães. O grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro rejeitou o trecho que amplia o chamado excludente de ilicitude, que não considera crime caso um policial, agente de segurança ou até um cidadão comum pratique atos em circunstâncias específicas. A lei atual prevê a prática para alguns casos, como o estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e em estado de necessidade. A proposta do Ministério da Justiça é ampliar para casos de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, hoje punidos por serem considerados excessos. Após uma longa discussão, os deputados rejeitaram por 9 votos a 4. Para o deputado Lafayette de Andrada, do PRB, a legislação em vigor já abriga o termo violenta emoção, e ele critica os termos excusável medo e surpresa. Os outros duas hipóteses, excusável medo ou surpresa, ele leva o agente ao erro. Ele viu uma criança ali, achou que era um bandido, surpresa, ele atirou na criança. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, citou o recente caso da menina Agatha Félix, morta por uma bala perdida no Rio de Janeiro, que reacendeu a polêmica em torno do projeto, mas lembrou que o debate é anterior ao acontecimento. Para ele, os casos citados pela proposta causam insegurança. A gente não tem a menor condição de, nesse momento, estar excluindo a possibilidade de sentença por medo, forte emoção, que são elementos absolutamente subjetivos. O relator, deputado Capitão Augusto, do PL, criticou discursos nos últimos dias classificados por ele como oportunistas, citando o caso de Agatha Félix. Ele afirma que é preciso dar mais segurança para policiais exercerem o seu trabalho, especialmente em situações de combate a bandidos. Não tem nada a ver, nenhuma relação entre o que nós estamos propondo nas duas excludentes com o que houve no Rio de Janeiro. Então, por isso que eu volto a pedir, volto a reiterar para esse grupo. É importante para nós
a gente dá essa segurança jurídica. Apesar da derrota no grupo de trabalho, deputados que defendem a ampliação do excludente de ilicitude se dizem confiantes de que podem reverter o resultado no plenário. Eles destacam que a Frente Parlamentar de Segurança Pública, chamada por muitos de bancada da bala, tem pouco mais de 300 deputados, o suficiente para garantir uma larga maioria em favor do projeto. De Brasília, Levi Guimarães. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, apresentou voto contrário à tese que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. Afonso Marangoni. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, votou contra uma tese que pode levar à anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Nesta quarta-feira, a Corte começou a analisar um pedido de habeas corpus do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa alega que réus delatados devem apresentar alegações finais após os réus delatores. Se esse entendimento prevalecer, entre os beneficiados estaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O tema chegou ao plenário depois que a segunda turma do Supremo anulou no mês passado uma condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que o réu delatado deveria ter se manifestado após os delatores. Ao votar, o ministro Luiz Edson Fachin, relator do pedido e que foi voto vencido na segunda turma, destacou o impacto que a decisão terá em operações como a Lava Jato. Utiliza-se muito a referência, tendo em vista o caso concreto, a espacialidade jurídica desse problema na cognominada Operação Lava Jato. Nós, nesta impetração, nada obstante, refira-se a contexto inserido na denominada operação que acabo de me referir, estamos a debater reflexos que a apreciação deste efeito terá exogenamente à referida operação. Fachin foi o único a votar nesta quarta-feira e a análise do recurso será retomada hoje. Na sessão, o Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, também foi contra o entendimento da segunda turma. Requer-se a concessão de prazo comum e não sucessivo para que as defesas de réus delatados e delatores apresentem razões finais. Nosso ver, não viola qualquer previsão legal, sendo, ao revés, mero cumprimento daquilo que a norma estabelece. De modo, a nosso ver, não há que se decretar nulidade dos atos assim praticados. O procurador-geral destacou que a decisão pode impactar milhares de condenações, inclusive fora da Lava Jato. Alcides Martins, que agora passa o comando da PGR, Augusto Aras, defendeu junto ao Supremo a operação de busca e apreensão em gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, na semana passada. Para ele, a medida era imprescindível e foram encontrados documentos relevantes para as investigações. Martins ainda criticou a ex-procuradora-geral Raquel Dodge por ter sido contrária à medida. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, diz que respeita a decisão do Congresso sobre a lei de abuso de autoridade. Marcela Lorenzetto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que respeita a decisão do Congresso sobre a derrubada de vetos na lei de abuso de autoridade. Na terça-feira, os parlamentares barraram 18 dos 33 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os trechos inseridos novamente no texto, voltou a punição para investigadores que anteciparem, até mesmo pelas redes sociais, a atribuição de culpa antes de concluídas as investigações. Questionado sobre a decisão do Congresso, Sérgio Moro não quis polemizar. O presidente vetou, o Congresso derrubou, a gente respeita a decisão do Congresso e, evidentemente, a posição do governo era a posição dos vetos. O ministro esteve em São Paulo para um evento da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Na saída, também falou sobre o pacote anticrime. A questão do excludente de ilicitude presente no projeto gerou controvérsias após a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, no Rio de Janeiro. Moro defendeu que o tema não tem relação com a tragédia. Na verdade, é uma
proposição que tem por base artigos iguais, constante no Código Penal alemão e no Código Penal português. Então não tem nada de extravagante ali. E particularmente nesse caso sequer se aplica ao caso da menina Ágata, que acabou sendo vitimada, infelizmente, nesse problema da violência aqui no país. A fala do ministro ocorreu nesta quarta-feira, antes do grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime rejeitar as mudanças sobre o excludente de ilicitude. Após críticas ao governo federal, Wilson Witzel é chamado de ingrato por Flávio Bolsonaro. O senador e presidente do PSL no Rio de Janeiro disse em entrevista ao jornal O Globo que a narrativa do governador beira a traição. Há 10 dias, o filho do presidente determinou o rompimento do partido com Witzel, ameaçando, inclusive, desfiliar correligionários com cargos na gestão estadual. No entanto, Flávio reviu a questão e disse que quem permanecer vai arcar com as consequências por ajudar um político que se coloca como adversário do pai dele em 2022. O Ministério Público Federal denuncia Sérgio Cabral pela 30ª vez. A acusação desta vez é pela suspeita de prestação de informações falsas nas declarações do imposto de renda de 2013, 2014 e 2015. Segundo os procuradores, a sonegação fiscal chega a 10.400.000 reais e caracteriza crime contra a ordem tributária. O ex-governador do Rio de Janeiro já foi condenado 11 vezes em processos da Lava Jato e as penas somadas superam os 200 anos. Comissão que analisa a criação do Médicos pelo Brasil aprova a reinclusão de cubanos no programa. De acordo com o relatório preparado pelo grupo de deputados e senadores, finalizado nesta quarta-feira, a reincorporação dos profissionais aconteceria por até 2 anos. Nesse período, os médicos receberiam o valor integral da bolsa, que é de R$ 11.800, e poderiam prestar até 4 provas para a revalidação do diploma. Após ser aprovado na comissão, o texto agora segue para os plenários da Câmara e do Senado. Em visita ao Rio de Janeiro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, prometeu que as passagens aéreas ficarão mais baratas em 2020. Rodrigo Viga. As passagens aéreas no Brasil vão ficar mais baratas, mais em conta. A promessa foi feita nesta quarta-feira aqui no Rio de Janeiro pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Ele veio visitar a pista reformada principal do aeroporto Santos Dumont, que passou por obras recentemente. A reforma durou mais de um mês, causou dor de cabeça, transtorno, e a pista foi reaberta no último sábado. A ponte aérea Rio-São Paulo, que teve seu eixo deslocado para o Galeão, voltou a operar normalmente aqui no aeroporto Santos Dumont a partir do último final de semana. Segundo Tarcísio de Freitas, muitas empresas estrangeiras, especialmente as do tipo low cost, baixo custo, já vêm manifestando interesse em entrar no mercado brasileiro. Inclusive, algumas já começam a fazer as suas propostas e ofertas. Uma empresa chilena de baixo custo, por exemplo, promete voos a menos de R$300 a partir de cidades brasileiras como Salvador e São Paulo, por exemplo, até Santiago, capital do Chile. O ministro Tarcísio de Freitas, apesar de prometer uma redução no preço das passagens aéreas, não quis fazer uma estimativa de quanto poderá ser esta queda. Quanto é difícil, porque depende, claro, a empresa entra aqui, ela leva um tempo até se tornar operacional no país. Agora, quando as empresas começarem a voar, começarem a competir por rotas, é óbvio que o preço vai cair bastante. Depois de acompanhar de perto a nova pista principal do aeroporto Santos Dumont, o ministro Tarcísio de Freitas veio aqui para o terminal para uma apresentação técnica sobre as intervenções e anunciou que a bola da vez, a próxima grande obra em um aeroporto no Brasil, será realizada em Congonhas, na cidade de São Paulo. Provavelmente a obra vai acontecer a partir de maio do ano que vem, mas o prazo de duração ainda está sendo definido. Segundo a Infraero, provavelmente durante as obras na pista de Congonhas, muitos voos devem ser transferidos para o aeroporto de Guarulhos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que voltou recentemente dos Estados Unidos, trouxe na bagagem um enorme entusiasmo com investimentos em infraestrutura no país e afirmou que para o ano que vem estão previstos investimentos da ordem de R$50 bilhões
nos mais diversos segmentos. Não, assim, estão olhando aeroportos, estão olhando porto, estão olhando Santos, estão olhando rodovia, estão olhando Arco Norte, estão olhando companhias brasileiras, estão olhando Eletrobras, estão olhando tudo. O apetite é enorme. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, aproveitou a sua passagem aqui pelo Rio de Janeiro para garantir que o leilão do excedente da seção onerosa, aquele que pode render mais de 100 bilhões de reais, vai acontecer na data, em 6 de novembro, mesmo que a PEC que tramita na Câmara dos Deputados, que trata do rateio dos recursos que serão arrecadados, não seja aprovada pelos parlamentares do Rio de Janeiro. Rodrigo Viega. A melhora no cenário externo e a divulgação de dados sobre o mercado de trabalho do Brasil fazem o dólar virar e fechar em queda nesta quarta-feira. Mais cedo, a moeda norte-americana chegou a passar de R$ 4,19, mas encerrou o dia cotada a R$ 4,15. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, encerrou o dia com alta de 0,58% a 104.480 pontos. O economista André Perfeito destaca os fatores internos que contribuíram para o resultado do mercado financeiro. A gente teve dados do mercado de trabalho do CAGED, né, que veio aí 121 mil vagas criadas, uma boa notícia. É verdade que ainda falta muito para melhorar, mas sem dúvida alguma uma notícia positiva. E o mercado de crédito também é essa questão, né? Melhorou um pouco na margem, mas a gente tem uma situação também de que precisa melhorar um pouco mais. Além da reação ao atraso na votação da reforma da Previdência pelo Senado, o mercado monitorou o noticiário internacional. O economista Pedro Paulo Silveira aponta a Denise Campos de Toledo os fatores para que o dólar feche o ano em até R$ 4,00. Essa pressão passageira na volatilidade americana ficar contida, ou seja, não haver muita mobilização de volatilidade por parte dos agentes lá fora. Agora, mais importante, que a taxa de juros lá permaneça muito baixa. Permanecendo a taxa muito baixa, o dólar para de ter pressão aqui no Brasil. Agentes do mercado financeiro monitoraram o desenvolvimento do processo de impeachment contra o presidente norte-americano Donald Trump. Isso em meio ao otimismo sobre as negociações comerciais envolvendo Estados Unidos e China. Em audiência na Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Congresso pode fazer história se destravar o orçamento. Natasha Mazaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o país começou a se recuperar financeiramente, mas precisa enfrentar o problema das despesas públicas. Guedes participou da Comissão Mista de Orçamento do Congresso para discutir a verba disponível para o ano que vem. Paulo Guedes entende que o parlamento pode entrar para a história se aprovar as propostas que descentralizam, desvinculam e desindexam os recursos do governo. É um desafio para a nossa classe política, um desafio importante que eu tenho certeza, pela forma como a classe política está enfrentando todos esses desafios que têm surgido, eu tenho certeza que ela vai enfrentar esse também, que é decisivo e vai levar esse Congresso para a história. Esse Congresso pode ir para a história. E a razão é muito simples. O Congresso vai retomar o controle dos orçamentos públicos. Apesar das dificuldades com as contas públicas, o ministro é contra a flexibilização do teto de gastos. Para ele, descumprir o controle das despesas públicas foi a razão para o país ter caído num período de hiperinflação, recessão e forte elevação de juros. Paulo Guedes destacou a importância das reformas para equilibrar as contas e afirmou que em breve o governo deve apresentar a reforma tributária. Apesar de termos tido um acidente de percurso na Receita Federal, a verdade é que nossa reforma está praticamente pronta e nós vamos também lançar e de preferência trabalhando com uma comissão mista também de Câmara e Senado. Eu acho que vai ser muito produtivo, nossa reforma é conciliatória, ela pega pontos de um e de outro e inova também em alguns sentidos e nós vamos muito brevemente entrar nessa comissão mista com a tributária. O acidente de percurso citado pelo ministro foi a demissão do ex-secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, após ele defender a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF. Após mais de 2 horas, a sessão foi encerrada por causa de uma discussão
entre Guedes e o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O parlamentar questionou o ministro sobre os investimentos realizados por ele no setor de educação antes de assumir o cargo. Eu não estou aqui para conversar sobre minhas finanças pessoais. Não há réplica. Desculpe, eu estou aqui para conversar sobre orçamentos públicos. Então, se ele quiser fazer alguma coisa a respeito disso, eu vou conversar depois em outro fórum. Eu estou aqui para falar de finanças. Eu quero ser respeitado. Você quer fazer política, quer ganhar voto, é com outro jeito, não é aqui. A sessão também foi marcada pela visita do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Num gesto de apoio, Maia discursou contra a indexação do orçamento e a elevação dos gastos obrigatórios. Rodrigo Maia diz que a medida provisória que desobriga a publicação de balanço em jornais não deve ser votada. Para o presidente da Câmara dos Deputados, o poder público não pode editar medidas ou aprovar projetos que sejam contra alguém. O parlamentar acredita que a decisão do presidente Jair Bolsonaro, ao editar a medida, interfere na relação entre o governo e a imprensa. Segundo Maia, a MP atingiria também os pequenos e médios jornais do país, levando muitos ao encerramento das atividades. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido para reabrir processo do caso Rio Centro. Ministros do STJ entenderam que a pretensão punitiva para o crime prescreveu, contrariando o Ministério Público Federal. O MPF alegava que o atentado se caracterizou como crime contra a humanidade, que não tem regras de prescrição. O fato, conhecido como Atentado do Rio Centro, ocorreu no dia 30 de abril de 1981, quando uma bomba explodiu e matou o sargento Guilherme Pereira do Rosário. Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 17 têm títulos protestados no Serasa. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo mostra que juntos os times contabilizam 621 protestos que somam 8.300.000 reais em cobranças. A consulta ao Serasa foi feita na última semana, antes da inclusão do Corinthians no cadastro de inadimplentes por conta da dívida de 536 milhões de reais com a Caixa. Ceará, Goiás e Palmeiras são os únicos times da elite do futebol brasileiro com os nomes limpos. A Câmara dos Deputados decidiu manter o veto do presidente Jair Bolsonaro à lei que previa a volta da gratuidade para bagagens em voos nacionais e internacionais. Camila Yunes. O veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a franquia de bagagens em voos nacionais e internacionais foi mantido pela Câmara dos Deputados. A decisão de manter o pagamento pelo despacho de bagagens foi tomada nesta quarta-feira. A votação registrou 247 votos contra e 187 a favor da cobrança. Embora tenha havido mais posicionamentos contrários, para derrubar o veto seria necessário a maioria absoluta, ou seja, a metade do total de parlamentares mais um. Com este resultado, a votação não precisa passar pelo Senado. A sessão sobre a franquia de bagagens gerou discussões entre parlamentares no plenário da Casa. O deputado Paulo Aziz, do DEM da Bahia, defendeu o veto e afirmou que a decisão permite maior concorrência no setor aéreo e atrai novas empresas para operar no Brasil. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou a medida e disse que as empresas aéreas aumentaram as margens de lucro com a mudança, sem melhorias para os usuários. Além da cobrança de bagagens, a nova lei permite o controle de 100% de empresas aéreas com sede no Brasil pelo capital estrangeiro. Ontem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou que tenha deixado de convocar a sessão no Congresso na terça-feira para adiar a votação da PEC da Previdência. Alcolumbre disse que não atuou contra o governo e afirmou ter atendido a cobranças de líderes em relação à análise da LDO, apreciação de vetos do presidente e projetos de lei. Se cometi um erro, peço publicamente desculpa à senadora Simone Tebet e ao senador Tasso Gereissati, mas eu jamais fiz com o intuito de atrapalhar ou de atrasar o trabalho da CCJ, da votação da Previdência e do trabalho do relator da matéria. Davi Alcolumbre garantiu que a reforma da Previdência será votada na próxima terça-feira. Agora um rápido intervalo, na volta tem mais informações para você. Continue ligado. Jovem Pan News. Jovem Pan. Você gosta de milkshake? E quem não gosta? Venha se deliciar com os melhores conteúdos de cultura geek e cultura pop.
É um milkshake de séries, filmes, quadrinhos, eventos, notícias, teorias e curiosidades. É cultura pop na veia. O melhor milkshake de informações para quem quer ter assunto para tudo. Fique ligado no Milkshake. A melhor mistura de ideias e preparado especialmente para você. youtube.com/milkshakejp. Seu milkshake de informações é aqui. Carro reserva ou crédito em aplicativos de transporte. Com Porto Seguro Alto, você escolhe uma das opções em caso de imprevisto com seu carro. Ao acionar o seguro, basta informar sua preferência e seguir sua rotina como você achar melhor. Consulte seu corretor ou acesse portoseguro.com.br/auto. Porto Seguro. Fala galera que tá assistindo a Jovem Pan, que é o Pedro do Bookster, tudo bom? Hoje eu queria dar uma dica para vocês. Quando vocês vão viajar, vocês costumam comprar alguma coisa para guardar de recordação? Então, o que eu compro é livro. Na verdade, eu compro um livro na língua local daquele país que eu tô e que se passa, né, algum clássico muito importante. Fui pro Egito agora recentemente e comprei aqui o Crianças do Vale em árabe. Então, assim, é uma forma de você... Lógico, eu não vou conseguir ler esse daqui, mas é uma forma de você guardar como recordação. E, ao mesmo tempo, eu comprei o correspondente, né, o mesmo livro em inglês, que é uma língua, então, que eu já tenho o costume de ler. E aqui também outro exemplo. Fui pro deserto do Atacama, comprei aqui, lá um livro que se passa no deserto do Atacama, escrito por um escritor chileno em espanhol. Em espanhol eu também consigo ler, então fica mais fácil, não precisar comprar o correspondente em português. Mas então a dica que eu dou é essa, né? Quando você for para um lugar e quiser trazer alguma coisa de recordação, tenta comprar um livro, né, de um escritor local e que talvez até no idioma original, para você lembrar daquele lugar que você foi. Então é isso, espero que tenham gostado da dica, continuem assistindo a Jovem Pan e para mais dicas de livro, passam lá no meu canal. Até a próxima! A audiência do nosso site não para de crescer e agora você encontra mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido aqui nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode acessar jp.com.br/podcasts e também ouvir no Spotify, Deezer, iTunes ou em sua plataforma de podcast preferida. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 10 horas e 31 minutos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reiterou nesta quarta-feira seu apoio a Nicolás Maduro. Beatriz Carapeto. Uma grande alegria. Assim, o presidente venezuelano Nicolás Maduro definiu a visita dele à Rússia nesta última quarta-feira. No encontro que ocorreu em Moscou, Maduro e o líder russo Vladimir Putin debateram a crise política que ronda o país sul-americano. Putin, que já concedeu generosos empréstimos à Venezuela, afirmou apoiar o diálogo entre chavistas e opositores dentro do território. Para ele, qualquer recusa em manter um diálogo é irracional e ameaça o bem-estar da população. Na semana passada, um grupo de oposição concordou em começar uma conversa com o governo. No entanto, coalizões que seguem o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, rejeitaram essa proposta. A situação se agravou quando os representantes do Partido Socialista Unido da Venezuela se afastaram da mesa de negociações. O objetivo do distanciamento foi protestar contra as sanções impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump a membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. O encontro dos dois chefes de Estado ocorreu um dia depois do norte-americano fazer um alerta à Venezuela durante o discurso na Assembleia Geral da ONU. Os representantes das nações aliadas são alguns dos poucos líderes mundiais que não compareceram à reunião.
Jair Bolsonaro classifica o discurso feito na Assembleia Geral da ONU como contundente, mas não agressivo. Em entrevista à Rede Vida, gravada logo após o pronunciamento em Nova York, o presidente disse que as palavras foram uma resposta a semanas de ataque ao país. Ele ainda voltou a criticar Emmanuel Macron, falando que o líder francês resolveu tomar para si a agenda ambiental após enfrentar uma rejeição nunca vista. Bolsonaro também comentou o Fundo Amazônia, sugerindo que o dinheiro doado para o reflorestamento foi desviado por ONGs. A Justiça nega o pedido de Lula para incluir as mensagens obtidas por hackers em processo do sítio de Atibaia. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região seguiu, nesta quarta-feira, o voto proferido pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, em 3 de setembro. Na época, o magistrado determinou que os diálogos entre autoridades foram obtidos de forma ilegal e não poderiam ser utilizados como prova. Em fevereiro desse ano, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão na ação penal sobre as reformas realizadas no sítio de Atibaia. Frente a uma forte inflação que resiste à crise econômica, o consumo despenca na Argentina, sem sinais de recuperação em breve. Segundo a estatística oficial do INDEC, as vendas dos supermercados caíram 12,7% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2018. Na mesma base de comparação, as vendas nos shopping centers baixaram quase 10%. Nas lojas de conveniência, o faturamento caiu mais de 15%, numa tendência de queda que vem se mantendo há 13 meses. E nesse momento começa a cerimônia de posse de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Nós já temos imagens que chegam de Brasília da cerimônia do novo Procurador-Geral, da posse do novo Procurador-Geral. Lembrando que ontem ele foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Logo na sequência houve a votação, o nome dele foi aprovado por ampla maioria. A mesma coisa aconteceu no plenário e agora está confirmada a assunção de Augusto Aras como novo Procurador-Geral da República. Vamos acompanhar a cerimônia de posse. Convidamos o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a referendar o mencionado decreto de nomeação. Nesse momento, para você que não nos acompanha também com imagens, o ministro Sérgio Moro se levanta e assina o documento que formalmente dá posse ao novo Procurador-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro também se levanta, se dirige à mesa onde está o documento. Ele e o ministro Sérgio Moro sorriem, posam para as fotos. Agora voltam, o ministro Sérgio Moro cumprimenta o novo Procurador-Geral e agora sim o próprio Augusto Aras é quem deve assinar o documento de posse. Antes, mais uma foto do novo Procurador-Geral com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Sérgio Moro. Dentro de alguns instantes a gente deve ter o pronunciamento deles também. É possível que o novo Procurador-Geral e o presidente Jair Bolsonaro façam discursos aí nessa solenidade que está acontecendo nesse momento, agora 10h35, no Palácio do Planalto, em Brasília. Novo Procurador-Geral Augusto Aras assina o documento também. Parece que havia um espaço em branco, deve ser o da assinatura do presidente Jair Bolsonaro, é isso mesmo. Agora sim, o presidente Jair Bolsonaro também assina o documento que ratifica a posse do novo Procurador-Geral da República. Dois são ovacionados, recebem os aplausos, posam para as fotos. Agora sim, a gente deve ter o início das falas. Também presentes ali a cerimônia, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Onyx Lorenzoni, vice-presidente Hamilton Mourão e agora sim a fala do presidente Jair Bolsonaro. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente Dias Toffoli, senhor vice-presidente da República, senhor Alcides, interino, conheci há pouco tempo, parabéns pela forma como Vossa Excelência conduziu essa interinidade. Senhores ministros, senhores e senhoras, um governo continua. O doutor Aras, chegando agora, ele não é governo. Ele é um guerreiro que vai ter em uma de suas mãos a bandeira do Brasil e na outra a Constituição. A responsabilidade dele é enorme, porque muita coisa de interesse do nosso querido Brasil passa pelo Ministério Público. E nós sabemos da importância desse órgão nos destinos da nossa nação. Não é apenas um fiscal da lei. Outras atribuições cabe a ele. Em grande parte, nós brasileiros
estaremos, né, perfeitamente alinhados com suas decisões. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, né, extremamente responsável. É isso que todos nós do Brasil queremos. A escolha Toraras é uma escolha difícil, tendo em vista ao bom quadro existente no MP. Então não é fácil tomar uma decisão como essa, com pessoas tão competentes e patrióticas existentes nessa exemplar instituição brasileira. Então eu peço a Deus que nesse momento ilumine o doutor Aras, que ele tome boas decisões, interfira onde tem que interferir e colabore também, como sei que é da tradição dele, um bom andamento das políticas de interesse do nosso querido Brasil. Todos nós ganhamos com essa indicação. Então, que Deus a proteja, Deus ilumine, juntamente com a sua amada esposa, nessa missão. O Brasil se orgulha de Vossa Excelência assumindo esse tão importante cargo, doutor Aras. Não é só Bahia, não. O Brasil está em festa. Muito obrigado a todos. Parabéns a Vossa Excelência. Aí a fala do presidente Jair Bolsonaro. Agora ele se levanta e cumprimenta o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Essa cerimônia acontecendo agora no Palácio do Planalto, em Brasília. E agora sim a gente deve ter também o discurso, a fala do novo Procurador-Geral. A posse já foi assinada. E agora sim a fala de Augusto Aras. Vamos acompanhar. O Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor Vice-Presidente Hamilton Mourão, excelentíssimo senhor Ministro Dias Toffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros presentes, excelentíssimo senhor doutor Alcides Martins, vice-procurador-geral da República até há pouco, e meu querido colega que vai nos auxiliar nessa gestão, excelentíssimos senhores ministros presentes, minha família presente, senhores senadores, senhores deputados, senhores magistrados, membros do Ministério Público, advogados, jornalistas aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra que recebo do senhor presidente Jair Messias Bolsonaro a oportunidade de conduzir o Ministério Público do Brasil, no sentido de chefiar, ou melhor, de presidir o Conselho Nacional do Ministério Público, que congrega todos os ministérios públicos, estaduais e da União, na defesa do Estado Democrático de Direito, e assim também do sistema político, do sistema econômico de mercado aberto, em que as garantias das liberdades individuais, direitos e garantias fundamentais, associado a todos os valores e princípios que permeiam a Constituição Federal, possam ser velados por cada membro do Ministério Público. Minhas senhoras e meus senhores, o Ministério Público tem um sagrado dever de velar por todos esses valores, e o haverá de fazer com a independência, com a autonomia aqui referida pelo senhor presidente. Ainda ontem tive a honra de ser sabatinado e ser escrutinado pelo Senado Federal. Vejo aqui senadores, deputados e, no particular, a Casa Alta do Senado referendou a indicação do senhor presidente. Afirmo as suas excelências, ao senhor presidente, senhores ministros presentes, ao Senado Federal. Senado Federal que tem a jurisdição sobre o Procurador-Geral da República, tanto na sabatina quanto nos próximos 2 anos. Reafirmo a todos o nosso dever, que haverei de cumprir de forma democrática,
buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade, mas também possa, invertendo a lupa da sua atuação até aqui, induzir, sem gerir, que é a missão do Executivo, não legislando, que é a missão do Legislativo, e não julgando, porque é a missão do Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli, mas induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. Este, senhor presidente, senhores ministros, senhores senadores, senhores deputados, às autoridades militares presentes, eclesiásticas, ao povo brasileiro, à nação brasileira. Este é o meu compromisso existencial, que quero crer que nos próximos 2 anos estarei envolvido de carne, osso e espírito, mente, com o coração na pátria, com o Brasil me envolvendo inteiramente, porque é preciso que cada cidadão cumpra com seu dever para com o Brasil. Cada cidadão respeite a Constituição e que a nossa atuação seja pautada no princípio da legalidade, com respeito a todos esses valores que encarna a alma do brasileiro e o espírito da nação. A todos os senhores, senhor presidente, senhores presentes, ministro Dias Toffoli, ministro Sérgio Moro, ministro Onyx Lorenzoni, ministro Jorge, ministro André, colega Alcides, a todos os presentes, a minha família, aos amigos, aos senhores, às autoridades presentes. Meu muito obrigado e, por favor, saibam que a nota forte desta nossa gestão há de ser o diálogo. E por este diálogo eu entendo que poderemos contribuir para solucionar os grandes problemas do Brasil. Por favor, contem comigo, que a vontade é de servir a pátria. Obrigado a todos. 10h45, aí, portanto, a cerimônia de posse do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que aconteceu agora no Palácio do Planalto, em Brasília. A gente continua em Brasília, agora com a gente, José Maria Trindade. José Maria, como esperado, né, não houve nenhuma surpresa, o Senado aprovou facilmente o nome do novo Procurador-Geral e agora ele fala em independência, o próprio presidente Jair Bolsonaro reitera isso, né, o trabalho de independência, porque essa é a grande preocupação que se coloca, né, que haja alguma interferência ou qualquer tipo de obstáculo à Operação Lava Jato, até porque ontem na sabatina o novo procurador teceu algumas críticas à operação, né, Zé? Bom dia. Exatamente. Muito bom dia, Vitor, bom dia a todos. Olha, Vitor, ontem mesmo, logo depois da aprovação pelo Senado, Augusto Aras foi ao Palácio da Alvorada, segundo ele próprio, agradecer a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Eu continuo defendendo a indicação do presidente para ministros dos Tribunais Superiores, Supremo e Procuradoria-Geral da República. Isso porque, Vitor, outro critério, por exemplo, a indicação dos próprios, né, acaba formando ali uma casta, formando um grupo político que acaba nefasto para a própria instituição. E a vida anda. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito numa onda de renovação. E é isso que está acontecendo na Procuradoria-Geral da República. Ontem, durante a sabatina no Senado, ficaram claros ali pontos encarados pelo novo Procurador-Geral da República. Por exemplo, o Lava Jato. Ele defende a Lava Jato, mas colocou ali algumas interrogações, dizendo que seria preciso mais cabeças brancas nesta operação importante. Mas ele destaca que houve evoluções jurídicas, técnicas, né? E inclusive de postura da Lava Jato. E aí ele agrada vários setores. Além disso, ele falou, Vitor, um assunto que geralmente é discutido aqui nas entranhas, é sobre a independência da Procuradoria-Geral da República. Houve ali um domínio de um grupo muito forte na Procuradoria nos últimos 16 anos. A lista tríplice obedecida acabou formando ali esta convergência e deixando de fora quem estava longe desse grupo. E agora ele chega contra esta lista tríplice.
A ex-procuradora Raquel Dodge, segundo ele falou durante a sabatina, colocou armadilhas, demitiu cabeças pensantes da Procuradoria-Geral da República e também colocou ali, através de portarias, dificuldades para a sua gestão que ele promete reformular depois. Raquel Dodge respondeu imediatamente, dizendo que não tinha nada disso e que não houve nenhuma ação no apagar das luzes neste sentido. Acontece o seguinte, a Procuradoria-Geral da República, para os constituintes de 88, acabou definindo ali posições de independência total, independência econômica, administrativa, inclusive profissional dos procuradores. Não há hierarquia no Ministério Público. E o novo procurador Augusto Aras vai encontrar dificuldades e terá mesmo que fazer isso, dialogar muito com os grupos que existem. É uma disputa de poder. Ali na Procuradoria estão encastelados pessoas que mandam há muito tempo. Eles detêm ali o poder de mandar um para um lado, um para o outro, né? As próprias funções na Procuradoria, que se agigantou a Procuradoria-Geral da República, além, evidentemente, da função principal de denunciar senadores, deputados, quem tem foro privilegiado, e principalmente o próprio presidente da República. Trata-se de um poder. A Constituição de 88 define tamanha independência para o Ministério Público, que seria um quarto poder. Não é um quarto poder, mas funciona como se fosse. Ellen Grace disse o seguinte, Vitor, que no dia seguinte à nomeação, o indicado para o Supremo, Procuradoria-Geral e Tribunais Superiores ainda fica agradecido pela indicação. E depois ele descobre, como agora ele tem 2 anos de mandato, né, que na verdade ele está ocupando um cargo de relevância e esquece tudo isso. Então, a entrada de Augusto Aras para a Procuradoria é um livro em branco, porque o discurso dele foi muito disperso durante esse tempo. E ele vai escrever e definir ali as dificuldades que vai encontrar a partir de agora. Pois é, né, Zé? Enquanto isso, o Congresso continua debruçado ali sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e, de fato, aquele caso da morte da menina Ágata no Rio de Janeiro teve repercussões em Brasília, né? E isso afetou as decisões lá do grupo de trabalho da Câmara que vai analisando o texto, né? O relator, o deputado Capitão Augusto, ele teve um trabalhão danado, mas quem não tem maioria no Congresso não consegue emplacar nada. E ele já sabia dessa derrota. Ele disse que o pacote anticrime organizado e anticorrupção do ministro Sérgio Moro foi desfigurado. E foi mesmo. Saiu esse artigo importantíssimo, que é uma espécie de proteção aos policiais, né? O excludente de ilicitude. Olha, Vitor, foi uma desculpa, viu? Já havia essa decisão de retirar esse item, já havia a maioria para retirar, mudar o projeto do ministro Sérgio Moro. Então, foi apenas uma desculpa e a maioria já existia. Existe a possibilidade de reinclusão no plenário da Câmara, mas é muito difícil. É um debate extenso demais e muito polêmico. Desde o início havia ali uma disputa entre outro projeto que foi elaborado por um grupo de juristas, coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas, enfim, esse projeto vai para o plenário depois dessa conclusão aí na comissão especial, nesse grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara. Ok, aí José Maria Trindade, direto de Brasília. Valeu, Zé Maria, bom dia, até mais. Muito bem, Vitor Brau, obrigado, muito bom dia a todos. Agora são 10h51. Nesta quarta-feira, as lideranças indígenas citadas pelo presidente Jair Bolsonaro na ONU foram ao Congresso Nacional em manifestações de protesto e apoio à posição do chefe de Estado brasileiro. Ainda de Brasília, agora o repórter Levi Guimarães. Em repercussão ao discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, lideranças indígenas foram ao Congresso Nacional em manifestações de protesto e apoio à posição do chefe de Estado brasileiro. Em Nova York, Bolsonaro falou em ambientalismo radical e indigenismo ultrapassado. Um dos criticados pelo presidente no discurso foi o cacique Raoni Metuktiri, indicado ao Prêmio Nobel da Paz e chamado pelo presidente de peça de manobra de governos estrangeiros. Cercado por parlamentares de oposição, Raoni foi à Câmara participar de uma reunião do Fórum de Defesa da Amazônia e se reuniu com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Ele rebateu as críticas de Bolsonaro. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança.
E ele que não é uma liderança e tem que sair. Antes que algo muito ruim aconteça, ele tem que sair para o bem de todos. Também foi à Câmara dos Deputados a indígena Isane Calapalo, que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem à Assembleia das Nações Unidas. Originária do Xingu, ela fez diversas críticas às ONGs que atuam na região da Amazônia, que, segundo ela, fazem cabresto com a população indígena. Acompanhada de deputados governistas, Isane afirma que o índio de hoje tem outras prioridades. O índio de hoje quer produzir, o índio de hoje quer ter a sua independência financeira. Como todos, índio quer ter a liberdade de escolha. Hoje o índio, ele quer ter o mesmo direito que qualquer cidadão brasileiro tem. Isane Calapalo se diz alvo de ameaças de ONGs por ter ido a Nova York com Bolsonaro. Ela afirma já ter acionado o governo e os órgãos de investigação. De Brasília, Levi Guimarães. Os juros do cheque especial caíram em agosto, enquanto os do rotativo do cartão de crédito voltaram a subir. No rotativo, a taxa média foi de 300,3 ao ano para 307,2. Já a taxa média do cheque especial recuou de 318,7 em julho para 306,9 no mês passado. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, faz uma análise levando em conta as expectativas para o segundo semestre. Queda nos juros básicos e até nos juros na ponta, apesar do nível elevadíssimo ainda, faz com que a gente espere uma segunda metade de ano melhor para o consumidor, melhor para o varejo. A política monetária ajuda nesse sentido, as medidas de estímulo à economia, liberação de recursos do FGTS. A manutenção de juros elevados chama mais atenção em um ambiente de inflação baixa e cortes dos juros básicos, que hoje estão em 5,5% ao ano. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Miguel Ribeiro de Oliveira espera medidas positivas, novas quedas dos juros. No próximo relatório que o Banco Central divulgar referente ao mês de setembro, apresente novamente uma queda de juros, supondo-se que essa redução da Selic seja integralmente passada para as taxas de juros nas operações de crédito. A inadimplência das pessoas físicas no crédito permaneceu em 1,8% e o índice de calotes das empresas subiu 0,1 ponto percentual para 2,2%. O Brasil cria 121 mil empregos com carteira assinada em agosto e registra o melhor resultado para o mês em 6 anos. Natasha Mazaro. Em agosto, o Brasil criou 121 mil empregos com carteira assinada. Esse foi o melhor saldo para o mês em 6 anos. De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Com o resultado, o país continua o movimento de criação de vagas observado desde abril. A economista da 4E, Júlia Coelho, afirma, porém, que ainda é cedo para apontar uma melhora no mercado de trabalho. Quando a gente olha a média de criação de empregos de 2019, ela também já está melhor do que 2018 e os anos anteriores. Então, de fato, a gente tem uma trajetória de melhoria do mercado de trabalho formal. No entanto, a gente ainda está dependendo de como vai ser o andamento da economia nos próximos meses para fincar com certeza que a gente vai ter uma recuperação do mercado de trabalho formal em 2019 e em 2020. Os setores que mais contrataram no mês de agosto foram agropecuária e serviços industriais de utilidade pública. No acumulado do ano, quase 600 mil vagas formais de emprego foram criadas. Agora são 10h56, um rápido intervalo. Na volta tem outras informações. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
Não há. Como já houve uma convergência ao contrário, que é o objetivo. Ninguém vai concordar com nada. De segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620. E no canal do YouTube, Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever. XP, e hoje vocês estão na BBL, uma das maiores holdings de entretenimento do Brasil, que tem como objetivo trazer as melhores experiências para marcas, público e parceiros. A nossa casa comporta muitas virtudes. Uma estrutura de 1.600 metros quadrados com 6 estúdios. Os escritórios são bem amplos. É aqui onde planejamos os campeonatos e produções que encantam a audiência e faz seus olhos brilharem. Nossos estúdios são equipados com a mais alta tecnologia para transmissões ao vivo e gravações, podendo operar até 4 transmissões simultâneas. Temos uma equipe preparada para levar um conteúdo relevante para o universo gamer. Muito bom! E somos multimídia. Sempre nos comunicamos com o público aonde quer que ele esteja. Nossa arena é o ápice da experiência para que o público e jogadores participem de um momento único. Palco de confrontos épicos, onde vitória e derrota estão a um round de distância. É o capitão contra 4, ele vem e ele já foi! A vitória é da Chá! A BBL é o ponto de encontro dos gamers e espaço onde a relação entre fãs e marcas ganha significado. E se você quer saber mais sobre o mundo dos games, é só seguir a gente nas redes sociais, @BBL. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta e a perícia confirma que tiro que matou Agatha Félix no Rio de Janeiro é compatível com disparo de fuzil. A gente vai ao Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Tudo bem, Brau? Como é que você tá, rapaz? Tudo tranquilo ou não? Aqui tudo bem por aí. Chovendo pra dedéu, enfim, vai ficar assim. A primavera está prima louca, né, meu caro Brau? Porque pois é. Aqui tá frio pra gente, né? 18, 19 graus. É frio, é frio. E vai continuar assim durante até domingo, né? Até o próximo domingo. E na semana que vem a prima louca de novo, porque em vez de primavera nós teremos verão, com termômetros podendo voltar a 40 graus. Assim não dá, assim não pode. Haja vitamina C, haja imunidade, hein, Brau? Pois é, né? E para aguentar o noticiário do Rio de Janeiro também, né? Tá precisando. Rapaz, tiro, pancada e bomba, né? Parece que de vez em quando a gente tem que ter capacete, colete à prova de bala e um mini blindado. Eu achei, sincero, honestamente, sem querer levantar qualquer tipo de suspeita com relação à polícia técnica do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que o caso foi de enorme repercussão. E os meios, os instrumentos, para chegar à conclusão de um exame de balística, hoje imagino que estejam muito modernos, né, meu caro Brown? E você chegar com essa conclusão, o Instituto de Criminalística Carlos Éboli dizer que não dá para definir, não dá para ver efetivamente qual foi o projétil que partiu da arma que deu o tiro fatal na Agatha Félix, no mínimo me coloca uma pulga atrás da orelha, tá, meu caro Brown? Sabe-se que o tiro fatal foi de fuzil e que a polícia do Rio de Janeiro usa 2 tipos de fuzil. Agora, nada impediria, né, por essa versão apresentada aí, por essa conclusão apresentada pela Polícia Técnica do Rio de Janeiro, que o inimigo, o adversário, eventualmente, da Polícia do Rio de Janeiro, também estivesse armado com um tiro de fuzil. Embora
testemunhas continuem batendo naquela velha e conhecida tecla, viu, Brown? Ouvintes internautas da Jovem Pan, não houve confronto, não houve tiroteio e, na verdade, o que houve foi um grupo de policiais disparando contra ocupantes de uma motocicleta que seriam suspeitos de terem ligação com o tráfico de drogas no conjunto de favelas do Alemão. Inclusive, a gente dizia, né, Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, que essa versão foi apresentada por moradores, por parentes da Agatha Félix, que morreu no Alemão aos 8 anos de idade, na sexta-feira da semana passada, há cerca de uma semana, e principalmente pelo motorista que, como nós dissemos, agora estaria sendo perseguido. Os advogados dizem que rotineiramente estão fazendo ali na região do Alemão blitz, né, barreiras para tentar identificar e enquadrar o motorista que vem dizendo que não houve em nenhum momento confronto, tiroteio, que na verdade o tiro fatal que matou a Agatha Félix partiu de uma arma de um policial militar. Depoimentos continuam, interrogatórios, mas com todo o respeito ao Instituto de Criminalística Carlos Ébola, a Polícia Técnica, acho que eles deveriam se esmerar, deveriam se aprofundar em algum tipo aí de técnica para tentar efetivamente conseguir identificar o tipo do projétil e saber se é compatível ou não com as armas dos policiais que foram recolhidas e periciadas. Não te causou um pouco de estranheza, não, Brão? Ah, sim, né? E, até porque, como você disse, né? Foi um caso de muita repercussão, né? Então, os holofotes estavam virados para lá, né? Talvez em condições normais, em temperatura e pressão normais, não fosse bem assim, né? Talvez a coisa corresse com um pouco mais de tempo, né? Mas, como todo mundo está olhando para lá, né? Veio a pressa de dar uma resposta rápida, né? Exatamente, Brown. Outros casos de polícia aí nas últimas horas, por isso está investigando, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, a divisão de homicídios, uma chacina que aconteceu na cidade de Duque de Caxias. 3 mulheres foram mortas, uma adolescente e 2 adultos. Homens armados chegaram atirando, deram nem chance de defesa às vítimas. A divisão de homicídios da região metropolitana também está investigando a morte de um músico. Ele estava envolvido, né, em eventos da igreja. Inicialmente falou-se na possibilidade de ter sido atingido por bala perdida. Agora a versão é que ele teria sido morto a tiros. Enfim, não falta trabalho para a polícia do Rio de Janeiro, rotineira frequentemente. Meu caro Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, o IPEA está divulgando as suas novas previsões para a economia brasileira. E a projeção agora mais atualizada do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta para um crescimento do PIB esse ano de 0,8%, em linha com aquilo, né, que analistas e especialistas vêm dizendo, projetando e estimando. Tem gente mais otimista falando que a economia pode crescer 1% esse ano, mas na média a perspectiva é de 0,8%. Mas o IPEA está revendo o crescimento da economia brasileira para 2020. Em vez de 2,5%, como tinha projetado anteriormente, agora fala na possibilidade de um crescimento de 2,1%. Agora, em agosto de 2019, por exemplo, o IPEA prevê uma queda de 0,8% no monitor do PIB. Mas no último quadrimestre, a perspectiva é de um crescimento mais forte por conta da liberação de recursos do FGTS, de uma inflação comportada, maior oferta de crédito e também melhor desempenho de alguns segmentos e atividades econômicas. A inflação continua bem baixa, que é um sinal de que não há pressão de demanda, e o IPEA até está revendo para baixo a perspectiva, né, a previsão, a estimativa de IPCA, de inflação oficial do país, para esse ano de 2019. Em vez de 3,9%, como previu o último relatório, agora, o relatório que está sendo divulgado naquele prédio ali atrás, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada está apontando para a possibilidade de uma inflação de 3,55%, ou seja, mais chances, né, mais oportunidades de novos cortes na taxa básica de juros. A Petrobras, viu, Brown, está divulgando também 2 planos de demissão voluntária que devem abarcar milhares de pessoas. É um plano voltado para o staff corporativo, né, para aquelas pessoas que trabalham dentro do sistema Petrobras, e outro plano de demissão voluntária, outro plano de desligamento voltado para aqueles que estão em empresas que estão em processo de desinvestimento. Sabe que a Petrobras tem um robusto programa de venda de ativos. A Petrobras também está divulgando a sua visão estratégica para o período 2020 a 2024. Nada diferente daquilo que nós já ouvimos, né,
dos executivos da estatal, especialmente do presidente Roberto Castelo Branco. E nesse olhar, nessa visão estratégica para o período 2020 e 2024, a Petrobras coloca como lema de sua bandeira ser a melhor empresa de energia com maior retorno aos seus acionistas e com foco especial, principal e fundamental na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Ou seja, Petrobras vai ser cada vez mais uma empresa de pré-sal e ativos que não deem retorno à empresa e seus acionistas devem fazer cada vez mais parte desse programa de desinvestimento, meu caro Brau. Fechado aí o nosso Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Valeu, Viga. Boa quinta-feira por aí. Até mais. Obrigado, Brau. Com chuva, mas vamos encarando, né? Grande abraço. É isso aí. Até mais. Agora, 11h08, seguindo com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. A esquerda tem cada vez mais apelado para o uso exploratório de crianças em suas causas, pois faltam argumentos. Então é preciso partir para as emoções. Fizeram isso com a questão do desarmamento, uma verdadeira tara dos progressistas, bancaram marchas de jovens comandados de cima para baixo, tudo orquestrado para cobrar mudanças nas leis, e fizeram agora com a pauta ambiental também. Greta Thunberg, a menina sueca de 16 anos, que se acha vítima do universo, virou um símbolo da causa ecoterrorista. O uso de crianças para essas causas políticas na esquerda não é novidade. Mao Tse-tung lançou sua revolução cultural com crianças como soldados, denunciando seus próprios parentes, seus pais traidores, antirrevolucionários. Nada mais desumano, mas o comunismo é desumano do começo ao fim. Na questão climática, a mesma tática, o uso de crianças e adolescentes em marchas pelo planeta, como se eles entendessem realmente o que se passa, como se fossem cientistas, como se tivessem ao menos estudado a fundo o assunto. Qualquer pessoa minimamente razoável percebe que esses jovens não passam de massa de manobra. E se você critica as baboseiras que eles repetem, como ventrílocos, então você está atacando crianças. Ventriloquia é a arte de projetar a voz sem que se abra a boca ou mova-se os lábios, de maneira que o som pareça vir de outra fonte diferente do falante. É exatamente o que faz a esquerda, usando esses jovens como seus bonequinhos. A esquerda não quer debate sério. Ela está na arte de denunciar e criticar, não de apresentar soluções concretas. Não pretende, de fato, debater as mudanças climáticas, mas sim gritar contra o sistema capitalista e apresentar o Green New Deal como projeto, que não solucionaria nada, mas destruiria a economia toda. Não quer debater a segunda emenda constitucional, as causas reais de atentados, mas sim confiscar as armas dos cidadãos de bem. Crianças são boas nisso mesmo, criticar, apontar dedo, reclamar. O que não sabem fazer é resolver os problemas complexos, pois são, afinal, crianças imaturas, inexperientes. A esquerda tem a idade mental de uma adolescente e o perfil de uma bem mimada. Quem não aguenta o calor deve se manter fora da cozinha. Greta entrou com tudo na cozinha, achando-se a chefe renomada. Então, precisa aguentar o calor. A esquerda não pode tentar criar uma camada protetora em torno dela e de outros jovens só porque ela é novinha. Ou tal característica vale para os dois lados e o fato de ela ser tão nova deve contar também contra a atenção que dedicamos ao seu discurso, ou não vale para nada e deve ser retirada do contexto e então ela será julgada pelo que diz, não pela idade que tem. Nesse caso, a foto não ficaria boa para ela. O que ela diz é absolutamente ridículo. O governo de São Paulo confirmou mais 2 mortes por sarampo na capital paulista. Larissa Coelho. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 2 mortes por sarampo na cidade de São Paulo. As vítimas são uma mulher de 31 anos e um bebê de 26 dias. No total, 5 pessoas já morreram no estado por complicações da doença só neste ano. De acordo com a secretaria, houve um aumento de 840 casos de sarampo desde a semana passada. No total, o estado concentra 5.139 ocorrências, sendo 56% delas só na capital paulista. Ainda assim, o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira, destaca que a maioria dos casos confirmados não está
estão em período de transmissão. São Paulo representa 97% dos casos. A grande parte deles já fora do período de transmissibilidade. O sarampo, a transmissão se dá 4 dias antes até 4 dias depois da apresentação do exantema. O número de cidades do estado com registros da doença também subiu, de 160 para 173. Devido ao aumento do número de casos no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira uma nova campanha de vacinação. A primeira etapa acontecerá entre os dias 7 e 25 de outubro e terá como foco crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Já a segunda etapa irá ocorrer entre os dias 18 e 30 de novembro, com foco na população entre 20 e 29 anos. Apesar da campanha, pessoas de todas as idades podem procurar as unidades básicas de saúde para regularizar a carteira de vacinação. No Ceará, a Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira 15 mandados de prisão preventiva e outros 14 de busca e apreensão contra chefes de facções criminosas que ordenaram e executaram ataques na região. Quem traz mais detalhes direto da Jovem Pan News Fortaleza é o Igor Silveira. Bom dia para você, Igor. Ótimo dia, Vitor. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, chegamos ao 7º dia de ataques violentos no Ceará e na manhã de hoje foi realizada a Operação Torre pela Polícia Federal, que desarticula chefes de facções criminosas que ordenaram ataques aqui em Fortaleza. Foram cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão aqui no Ceará e também em Pernambuco. Essa organização teria ordenado ataques a torres de energia aqui em Fortaleza no mês de abril. Os investigados vão responder por crimes de dano, incêndio e participação em organização criminosa. O chefe dessa facção foi preso em Pernambuco nesta manhã. Como disse há pouco, são 7 dias de ataques violentos no estado. Foram 72 ações desde a última sexta-feira até hoje em Fortaleza e no interior. O governador do Ceará, Camilo Santana, afirma que essa onda de violência é uma reação de detentos que querem a volta de regalias nos presídios do estado. Mas, segundo Camilo Santana, essa possibilidade é nula. Vamos ouvir então Camilo Santana, governador do Ceará. O nosso recado, o recado da segurança pública, tem feito um grande trabalho, é dizer que nós não vamos arredar 1 milímetro em relação a combater o crime organizado no Ceará. A possibilidade de regalias no sistema prisional é zero, e nós vamos trabalhar de forma firme. O trabalho da polícia será enfrentar esse crime organizado e colocar na cadeia quem cometeu esse crime. Esse é o trabalho que a polícia está fazendo e vai fazer nessas próximas horas e nos próximos dias. Já o especialista em segurança pública e também coronel reformado do Exército, Valmir Medeiros, o combate ao crime organizado deve continuar mesmo após o fim dos ataques criminosos no estado. Vamos ouvir então o coronel Valmir Medeiros. A polícia do Ceará, a polícia militar e a polícia civil são muito boas. E a polícia militar tem um efetivo muito razoável. A polícia civil é que tem um efetivo pequeno. E tem que ser aumentado esse efetivo da polícia civil para poder investigar, urgentemente. Se ficassem as polícias do Ceará atuando, em algum tempo daria resultado, porque ia se reduzir a quantidade de criminosos que estão praticando essas ações. Olha, Vitor, hoje 100% dos ônibus voltam a circular em Fortaleza normalmente, isso após 2 dias de operação parcial na capital, já que vários ônibus foram incendiados na capital Fortaleza. Vale lembrar também que 10 chefes de facções criminosas no Ceará vão ser levados para presídios da União, Vitor. Ok, aí o Igor Silveira, direto de Fortaleza, trazendo informações direto da Jovem Pan News Fortaleza, falando sobre os ataques no Ceará. Valeu, Igor, bom dia para você. Outro destaque? Até mais. No Dia Nacional do Rádio, comemorado ontem, 25 de setembro, a ABERT reuniu empresários, profissionais e publicitários para reafirmar a importância do setor. Marcelo Matos. No Dia Nacional do Rádio, comemorado em 25 de setembro, a ABERT reuniu em São Paulo empresários, profissionais do setor e também o mercado publicitário na discussão do rádio Mercado em Sintonia. O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo Tonê Camargo, ressalta a permanente mutação do meio. O rádio já é digital, na medida em que ele pode chegar a qualquer lugar
na mão de qualquer um, né? Então é o único meio, o rádio, né? É o único meio que em tempo real chega de forma broadcast, chega online. Com os podcasts agora você tem a possibilidade de eleger os momentos em que você vai ouvir o rádio, enfim, né? A tecnologia está a serviço do rádio, o rádio soube aproveitar isso muito bem. O deputado Eli Correia Filho reúne parlamentares na defesa da radiodifusão. Nós, através do Congresso Nacional, estou criando hoje, aqui neste dia do rádio, dia 25 de setembro, a Frente Parlamentar da Radiodifusão. Aí sim, para toda a defesa, para toda a valorização do rádio em si no país. Então, mais de 250 deputados apoiaram essa frente e vai ser iniciada hoje, no dia 25 de setembro, dia do rádio. Pesquisa aponta que 86% ouvem rádio diariamente no Brasil, em todas as regiões do país, com espaço para amplo crescimento no celular e também streaming, numa nova relação com o mercado publicitário, analisa a presidente da ABA, Associação Brasileira de Anunciantes, Neucina Tropardi. A gente tem no Brasil, segundo o último levantamento da Fundação Getúlio Vargas, mais de 200 milhões de smartphones no Brasil. Olha o potencial de crescimento que o rádio tem e que é com certeza muito importante esse potencial para os anunciantes. Então eu acredito que o mercado está mudando, as relações entre esses players estão mudando e acho que abrir o diálogo, anunciantes, agências e o rádio é fundamental nesse momento se a gente quer aumentar o investimento no rádio. O presidente da ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade, Mário D'Andrea, defende uma expansão do rádio, algo já em plena execução aqui na Jovem Pan. Mantendo todas essas características, trouxe novidades com a economia digital e com a tecnologia digital que são muito interessantes e acho que ainda a gente não está usando isso. Então, por exemplo, você poder assistir o seu programa preferido, você poder assistir o seu narrador de futebol preferido, você poder participar mais rapidamente do dia a dia da tua cidade, se transformando inclusive num repórter da rádio, né? Através do WhatsApp, por exemplo. Então, essas ferramentas que estão à disposição do rádio e o rádio está usando muito bem, acho que ainda na área de investimento publicitário, na área de marketing, ainda estão subutilizados, na minha opinião. Os dados apresentados da pesquisa Cantar Ibope colocam que as marcas mais valiosas do país estão no rádio. Depois de 9 meses do início da legislatura, o Conselho de Ética do Senado é formado e contará com Jaime Campos, do DEM de Mato Grosso, na presidência. A escolha foi feita por aclamação na sessão desta quarta-feira. O grupo tem como atribuições receber e analisar representações ou denúncias contra os parlamentares que, em casos extremos, podem ser cassados. O senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, declara que vai comandar o Conselho de Ética de forma republicana. Sou daqueles que acreditam no poder da palavra, no diálogo e nos valores democráticos. Desta presidência, não haverá atos de revanchismo ou decisão exagerada. Sou um legalista. Vou seguir rigorosamente o devido processo legal, preservando o regimento interno do Senado, o Código de Ética e a Constituição Federal. O nome de Jaime Campos vinha sendo tratado como mais aceitável, até mesmo pela oposição, pois não tem um alinhamento direto ao governo. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, avalia que o Conselho de Ética não deve ter caráter de perseguição. A intenção é contribuir para a gente poder preservar a imagem e a integridade do Senado. Nós temos que trabalhar com esse cuidado e não com o intuito de perseguição, seja entre A ou B, seja entre grupos ou qualquer outro meio, assim. Contando com Marcos Duval, o Conselho de Ética é formado por 15 senadores titulares e o mesmo número de suplentes. Eleito vice-presidente do colegiado, Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, promete um comando equilibrado. Parabéns, presidente, que Deus possa nos permitir, acima de tudo com a prudência, acima de tudo com o amadurecimento, com o equilíbrio que essa condução sua e ladeando, secundarizando, temos nós.
Veneziano Vital do Rego, do PSB, fez elogios ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por prestigiar o Conselho de Ética. Já o PSL, partido de Jair Bolsonaro, indicou um integrante até o momento, Major Olímpio, líder da bancada. O partido chegou a reivindicar o comando do colegiado como forma de blindar Flávio Bolsonaro, depois de denúncias envolvendo o ex-assessor Fabrício Queiroz. No entanto, a presidência ficou mesmo com o DEM, mesma legenda de Davi Alcolumbre. Agora um destaque internacional, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ganhou mais uma chance para formar governo em Israel. Vitória Abel. O presidente de Israel, Ruvim Rivlin, escolheu nesta quarta-feira o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para formar o próximo governo após as eleições legislativas que mergulharam o país em um impasse político. O líder terá 28 dias para formar um executivo com uma possível prorrogação de 2 semanas. Se não conseguir, o presidente poderá dar a tarefa a outro candidato. A nomeação ocorre após os resultados da última eleição chegarem a um empate técnico, quando o partido de Benny Gantz, de centro, ganhou 33 cadeiras e o de Benjamin Netanyahu, de direita, ficou com 32 cadeiras. Os adversários chegaram a se reunir na segunda-feira com o presidente Rivlin para formar um governo de união, onde ambos poderiam se revezar no cargo de primeiro-ministro, mas a tentativa falhou. Com um número maior de alianças com partidos menores, Netanyahu ganhou vantagem, o que colaborou para sua escolha. Em comunicado emitido após a decisão do presidente de Israel, Gantz reforçou os problemas legais nos quais Netanyahu está envolvido e, por isso, se nega a entrar em um amplo governo de união. Agora, 11h23, morre o ex-presidente da França, Jacques Chirac, que governou o país entre 1995 e 2007. A Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio em sua homenagem imediatamente após o anúncio da morte feito pelo genro do ex-presidente nesta quarta-feira. Desde que sofreu um derrame em setembro de 2005, quando ainda era presidente da França, os problemas pessoais de saúde de Jacques Chirac se sucederam. Após deixar o Palácio do Élysée em maio de 2007, ele foi hospitalizado várias vezes. Ao passar 12 anos na presidência, Chirac se tornou o segundo chefe de Estado mais longevo no cargo. Ele foi também 2 vezes primeiro-ministro, 3 vezes prefeito de Paris, ministro em diversas oportunidades, além de criador e líder do partido Reunião pela República. Pega no exame antidoping, a judoca brasileira Rafaela Silva perdeu medalha de ouro conquistada no PAN de Lima. Giovanni Chacon. A judoca brasileira Rafaela Silva perdeu a medalha de ouro conquistada no Pan-Americano de Lima nesse ano, após ser flagrada no doping. O exame, feito no mesmo dia em que Rafaela conquistou o ouro, indicou a presença em seu corpo do feoterol, substância que tem um efeito broncodilatador e é rotineiramente utilizado em tratamento de doenças respiratórias. Porém, é proibido em competições esportivas. Rafaela ainda conquistou o bronze no Mundial, que foi disputado no Japão. E a perda dessa medalha está condicionada ao andamento do processo na Federação Internacional de Judô. A indefinição se dá pelo fato de que Rafaela fez outro exame antidoping no Mundial, que aconteceu depois do Pan-Americano e deu negativo. Em breve, a Federação Internacional de Judô irá solicitar o detalhamento de como a substância entrou em seu corpo e, de acordo com a resposta, apresentará uma suspensão provisória voluntária. O Pan-Americano de Lima teve 15 casos registrados de doping, com 7 deles já concluídos. Esse é o segundo caso de brasileiros envolvidos em doping no Pan de Lima. No ciclismo de pista, Cássio Fonseca foi identificado com o LGD 4033, substância utilizada no tratamento de perda de massa muscular e osteoporose, e perdeu o bronze por equipes. Agora, 11h26, vamos saber da previsão do tempo, as informações hoje com Desirê Brant. A quinta-feira é mais um dia de céu carregado entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Hoje a chuva mais pesada atinge o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, centro e sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. Também tem previsão para algumas pancadas de chuva no estado de Mato Grosso e grande parte da região norte, a não ser no Tocantins, onde o tempo segue seco e muito quente. No sul do Brasil, tempo mais firme
firme para o dia de hoje, a não ser no norte do Paraná, onde ainda pode chover de maneira isolada. Quanto à temperatura, hoje a máxima fica em torno dos 22 graus em Porto Alegre, 23 em Florianópolis, 29 graus em Cuiabá e 26 em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Por causa da chuva, a temperatura não sobe tanto, mas ela chega aos 39 graus em Palmas, no Tocantins, onde ainda não cai uma gota de água. Em São Paulo, temperatura mais baixa, 21 graus é a máxima prevista e ainda chove a qualquer hora desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a chuva diminui um pouco, mas a temperatura não sobe. Pelo contrário, a máxima prevista é de 20 graus. Só no fim de semana é que o tempo fica mais firme em São Paulo, e aí a temperatura volta a subir, mas ainda bem devagar. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brante, da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Manchas de óleo atingem mais de 40 praias do Nordeste. Desde o início de setembro, o material já foi visto em 8 estados da região. O último registro do surgimento da substância aconteceu nesta quarta-feira na praia de Ponta dos Mangues, em Sergipe. Ambientalistas suspeitam que o material derivado do petróleo possa ter sido descartado por algum navio em alto mar. Lei entra em vigor e cachorro pode frequentar as praias na cidade do Rio de Janeiro. Promulgada na terça-feira pela Câmara dos Vereadores, a lei sobre o assunto foi publicada nesta quarta no Diário Oficial da Casa. De autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, do Podemos, o texto libera o pet na areia desde que esteja na coleira, sadio e vacinado. Caberá também ao tutor recolher os dejetos do animal. A Polícia Civil prende líder do PCC em motel na cidade paulista de Cubatão. Uma operação realizada nesta quarta-feira resultou na prisão de Adrian Jefferson Santos Silva Lima. Ele é apontado como um dos líderes da facção criminosa e era procurado desde setembro de 2017, quando fugiu da penitenciária de São Vicente. Peliciano, ou Pelicano, como é conhecido, estava em uma suíte com a namorada quando foi surpreendido pelos agentes. Agora um rápido intervalo, daqui a pouco outras informações para você, não saia daí. Jovem Pan News. Jovem Pan. Sabia que você pode ter toda a programação da Jovem Pan a hora que quiser, com um só toque? Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, onde você estiver. Uma programação repleta de notícias, esportes e muita opinião. Além, é claro, de todo o entretenimento da Jovem Pan. Web rádio para você ouvir o que quiser, na hora que quiser. E também os podcasts de toda a nossa programação. Tudo isso na palma da sua mão. Programação 24 horas por dia, para que você tenha informação de qualidade em todo lugar. Baixe agora o aplicativo da Jovem Pan no seu celular e acompanhe seus programas preferidos ao vivo e com imagem. Todos os dias, a partir das 10 horas, logo depois do Jornal da Manhã, você tem encontro marcado com a gente aqui no Jovem Pan Morning Show. A gente vai falar ainda sobre o mundo do entretenimento, notícias de bastidores e ainda informações sobre novelas, reality shows e séries. E também tem muita informação sobre política e as últimas notícias do dia para você continuar bem informado. Será que ele vai continuar nessa fidelidade? Pontuar que contra fatos não há argumentos. O meu problema é exatamente direcionar essas vezes. Achei uma pegadinha bem desnecessária. A gente te espera aqui no canal Jovem Pan Morning Show no YouTube todos os dias às 10 da manhã. Ah, e não se esquece de se inscrever e clicar no sininho para ser notificado quando a gente entra no ar. Vini, onde você estava? Tá com nada? Olha lá. E era tudo uma grande pegadinha.
Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta, você está acompanhando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das 10 da manhã ao meio-dia. Estamos ao vivo sempre pelo nosso canal do YouTube, o canal Jovem Pan News, e também para todo o Brasil pela rede Jovem Pan News. E a partir de agora, para você que nos acompanha aqui em São Paulo, em AM 620, seja bem-vindo. São 11 horas e 32 minutos. Para você, um resumo das principais notícias dessa manhã de quinta-feira. É o nosso Top 10. Sabatinado, Augusto Aras toma posse como novo procurador-geral da República. Entrevista do presidente. Jair Bolsonaro repete críticas ao presidente francês Emmanuel Macron e desafia países europeus a mostrarem o que foi feito com recursos do Fundo Amazônia. Voos domésticos. Câmara dos Deputados mantém veto do presidente Jair Bolsonaro que permite a cobrança de bagagem por parte de empresas aéreas. Paulo Guedes, ministro da Economia, se reúne com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para tentar acelerar pautas econômicas de interesse do governo. Caso Ágata, perícia confirma que tiro que matou a garota de 8 anos no Rio de Janeiro é compatível com disparo de fuzil. Operação da PF. Ex-governador de Tocantins, Marcelo Miranda, é preso por suspeita de corrupção. Ataques no Ceará. Polícia Federal cumpre 15 mandados de prisão contra membros de facção responsável por ataques no estado. Lula, Superior Tribunal de Justiça nega pedido para suspender julgamento do ex-presidente pelo caso do sítio de Atibaia. Aliança política. Benjamin Netanyahu ganha a primeira chance de formar governo de coalizão em Israel. Luto na França. Ex-presidente Jacques Chirac morre aos 86 anos. Diretor-gerente interino do FMI contradiz sinal positivo dado no dia anterior e anuncia que poderá suspender o programa de auxílio financeiro à Argentina. A informação da repórter Camila Yunes. Um dia após o Fundo Monetário Internacional reiterar a intenção de ajudar a Argentina, o diretor-gerente interino do FMI, David Lipton, anunciou que o fundo poderá suspender o programa de auxílio financeiro ao país. A declaração foi dada nesta quarta-feira durante uma entrevista à rádio da agência de notícias Bloomberg. David Lipton afirmou que a situação da Argentina agora é extremamente complexa. No entanto, o diretor-gerente interino do FMI não descartou a possibilidade de uma futura negociação e disse que uma eventual retomada da relação terá que esperar um pouco. A Argentina fechou um acordo com o FMI no ano passado de 56 bilhões de dólares. Em agosto, o país declarou moratória, ou seja, o adiamento do pagamento da dívida. Mesmo que a decisão tenha sido apenas sobre a dívida local, o governo disse que buscaria uma renegociação com o Fundo Monetário Internacional. David Lipton ainda afirmou na entrevista que o maior desafio é saber como acalmar o mercado e estabilizar a situação. Com relação às eleições que se aproximam, o diretor-gerente interino do FMI disse que o fundo estará pronto para ajudar o país independentemente do resultado nas urnas. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou a lei da anistia para imóveis irregulares na cidade. Afonso Marangoni. A Câmara dos Vereadores de São Paulo aprovou por unanimidade a Lei da Anistia para Imóveis Irregulares. O projeto deve beneficiar cerca de 750 mil residências. A proposta inicial apresentada pela gestão Bruno Covas previa a regularização de 150 mil propriedades. Agora, imóveis isentos de IPTU em 2014 serão declarados regulares de maneira automática, sem necessidade de pagamento de taxa. Neste caso, os proprietários irão receber a documentação em casa. Imóveis residenciais e não residenciais de até 1.500 metros quadrados entram na modalidade declaratória e vão precisar apresentar documentos, mas de forma mais simplificada do que o modelo atual. Já os com mais de 1.500 metros quadrados passarão pelo processo normal de regularização. Após a sessão, o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, do PSDB, comemorou a aprovação e disse que a medida é um marco histórico para a cidade. Você tem uma cidade que
e às vezes pela burocracia, por uma legislação mais complexa, impede a regularização do imóvel, a pessoa ter o habite. E a pessoa sem essa regularidade, ela às vezes não consegue um financiamento em banco, não consegue vender o seu imóvel. Então essa é a importância. A vereadora Soninha Francini, do Cidadania, destacou que a medida reduz a burocracia para quem quer regularizar o imóvel. O que a gente oferece aqui é uma possibilidade daquele cidadão que quer regularizar, ele quer ficar de acordo com a lei, ele quer que o imóvel dele esteja representado numa planta regularizada, que ele consiga. A administração pública tem muito disso. A gente cria tanta dificuldade que a pessoa que quer fazer tudo conforme a regra não consegue seguir a regra de jeito nenhum. A aprovação ocorreu após um acordo entre os parlamentares e a prefeitura. O vereador Ricardo Nunes, do MDB, disse que o projeto é um grande avanço. A gente conseguiu construir um texto, onde atendia todas as pessoas, escutando todos os vereadores, e o executivo, o secretário César, o prefeito Bruno, teve aí inclusive a inteligência, a persuasão de poder escutar a Câmara e ser aprovado um texto que a Câmara construiu com as audiências públicas, com a sociedade. A lei da anistia também previa a regularização sem taxas de templos religiosos, independentemente da metragem. Já imóveis construídos em linhas de transmissão, áreas públicas e às margens de represas e galerias ficam de fora do projeto de anistia. Agora o projeto de lei segue para a sanção do prefeito Bruno Covas. O governo de São Paulo apresentou nesta quarta-feira a primeira fase do novo programa habitacional do estado. Marcelo Matos. O governo do estado vai construir 26 mil unidades habitacionais na primeira fase do programa Nossa Casa, em 133 municípios paulistas. O secretário da Habitação, Flávio Amari, explica que o volume deverá chegar a 60 mil moradias. Em duas modalidades Nossa Casa. Nossa Casa CDHU, com 11 mil unidades, e também o Nossa Casa Apoio, com mais de 15 mil unidades. Um investimento bastante significativo, com a carta de crédito para as pessoas poderem comprar. Nós estamos destinando 450 milhões de investimento, fomentando investimento de 2,7 bilhões de reais em todo o estado de São Paulo, gerando 81 mil empregos diretos nos próximos 2 anos. O governador João Dória fala da participação também do setor privado. O lucro é moderado, mas ele é justo e é importante que ele exista, senão você não viabiliza a PPP. A PPP, pelo seu sentido de parceria público-privada, ela tem que funcionar bem para todos, para o público e para o privado. O privado precisa ter a sua margem de rentabilidade mínima assegurada e viabilizada, senão ele não fará. E aí voltamos a um estágio anterior, onde só o Estado pode fazer. Então é legítimo e é bom que tenha. Nossa Casa foi instituído pelo decreto estadual e estima investimentos de R$1 bilhão na construção de 60 mil unidades até 2022. Uma pesquisa do Instituto Ibope, encomendada pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, divulgada nesta quarta-feira, mostra uma queda na aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, a avaliação positiva, ou seja, o total de pessoas que consideram a gestão ótima ou boa, que era de 35% em abril, caiu para 32% em junho e agora está em 31%. Os que consideram o governo ruim ou péssimo eram 27% em abril, 32% em junho e agora são 34%. Os que acham o governo regular somam 32%, mesmo índice da pesquisa de junho e 1 ponto percentual abaixo do que foi registrado em abril. 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Em relação à maneira de o presidente governar, 50% dizem que não aprovam, eram 40% em abril e 48% em junho. Os que aprovam eram 51% em abril, 46% em junho e agora são 44%. A confiança em Bolsonaro também caiu. 42% disseram confiar no presidente. Em abril, esse índice era de 51% e em junho 46%. Por outro lado, 55% disseram não confiar em Bolsonaro. Eram 45% em abril e 51% em junho. O Ibope afirma que ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios do país entre os dias 19 e 22 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro, segundo o Instituto, é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A polícia do Rio de Janeiro está mudando de estratégia para combater as milícias do estado. Rodrigo Viga.
A polícia do Rio de Janeiro está mudando a estratégia para tentar prender o principal miliciano aqui do Rio de Janeiro, Wellington da Silva Braga, conhecido como Eco, que chefia a Liga da Justiça, um grupo miliciano com forte atuação na zona oeste do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A ordem agora é tentar enfraquecer financeiramente Eco e a Liga da Justiça. A polícia, até então, vinha adotando a seguinte estratégia: realizar sucessivas operações para tentar chegar à prisão do criminoso. No ano passado, esteve muito perto disso, quando Eco estava participando de uma festa na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia fez o cerco, mas Eco foi protegido pelos seguranças. Alguns morreram e Eco conseguiu fugir pulando o muro da festa. Nesta quarta-feira, a polícia fluminense realizou uma grande operação para tentar minar o poderio financeiro da Liga da Justiça, liderada por Eco. Atacou vans ilegais e irregulares que circulam na zona oeste do Rio de Janeiro. Muitas vans foram apreendidas pela polícia e houve também prisões na operação desta quarta-feira. Além disso, mais de 7 toneladas de mercadorias que pertenceriam à milícia Liga da Justiça foram apreendidas pela polícia fluminense. Eram roupas, camisas de times de futebol, calçados e aparelhos eletrônicos roubados, falsificados e piratas que ajudavam a engordar o caixa de Eco e da Liga da Justiça. Eco tem cerca de 20 bilhões de reais bloqueados pela Justiça Fluminense e contra ele há em aberto outros 10 mandados de prisão por crimes como associação criminosa, extorsão, homicídio e muito mais. O serviço de Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$10 mil para quem der pistas precisas sobre o paradeiro do miliciano mais perigoso e procurado do estado. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viega. Após alterações em edital, o prefeito Bruno Covas espera ampliar os ganhos com a Zona Azul em São Paulo. Vitor Moraes. A Prefeitura de São Paulo ajustou o edital de concessão para exploração do serviço de Zona Azul. De acordo com o prefeito Bruno Covas, a cidade agora vai arrecadar R$1,5 bilhão de reais. Nós tivemos as alterações solicitadas pelo Tribunal de Contas do município, publicado hoje no Diário Oficial Alteração, prazo agora para 25 de outubro para recebimento das propostas, a expectativa de ganho para a cidade de São Paulo. A empresa que venceu o contrato de licitação vai pagar 775 milhões. A futura concessionária vai ter que modernizar o sistema, por exemplo, com tecnologias que identifiquem irregularidades no uso das vagas, colocar cartão Zona Azul digital e informar o usuário sobre vagas disponíveis para estacionar em tempo real, além de diversificar os meios de pagamento. A fiscalização continua a cargo da Prefeitura e as multas continuam sendo aplicadas pelos fiscais da CT. O número de vagas de Zona Azul na cidade deverá chegar a 60 mil. Paulo Guedes se reúne com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para tentar acelerar as pautas econômicas. O encontro desta quarta-feira serviu para traçar uma estratégia para dar andamento em projetos considerados prioritários pelo ministro. Entre eles está o Plano Mansueto, que autoriza os estados a contraírem novas dívidas com garantia do governo federal em troca de medidas de ajuste fiscal. Em contrapartida, ficou acordado que a equipe econômica vai apoiar a PEC da regra de ouro, que proíbe o endividamento da União para pagar despesas correntes. A Câmara dos Deputados lança a ferramenta para checagem de notícias falsas. Batizado de Comprove, o dispositivo vai apurar e apresentar uma versão sobre os fatos relacionados à casa e aos parlamentares. Por meio de um número de WhatsApp, cidadãos poderão encaminhar dúvidas ou conteúdos para ter as informações checadas. Uma equipe responsável por abastecer a ferramenta vai conferir a autenticidade e responder se o material é verídico, falso ou impreciso. Pega no antidoping, Rafaela Silva perde a medalha de ouro conquistada nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, nesse ano. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira
quarta-feira pela Organização Desportiva Pan-Americana. A judoca brasileira foi flagrada em um exame antidoping realizado no dia 9 de agosto. No teste foi constatada a presença de fenoterol, um medicamento usado para o tratamento de doenças respiratórias. Corpo de jovem é encontrado e policial é morto em troca de tiros no interior de São Paulo. A informação de Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Brown, 2 jovens, 2 tragédias. Na última terça-feira, todos acompanharam atônitos o sumiço da garota de 19 anos, Mariana Baza, moradora da cidade de Bariri, na região central do estado de São Paulo. Mariana saía da academia às 8 da manhã, encontrou seu carro com o pneu murcho e recebeu a ajuda de um homem, 37 anos, que tinha passagens pela polícia, pelo sistema prisional, por estupro e roubo. Ele a sequestrou e o corpo de Mariana Baza foi encontrado nesta quarta-feira às margens de uma rodovia próxima ao Canavial, na cidade de Ibitinga. O suspeito foi encontrado num telhado de uma casa em Itápolis, cidade a 60 quilômetros de Bariri, onde o crime foi cometido. E um outro crime também chocou a região central do estado de São Paulo. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, Brown, 3 policiais militares voltavam de um simpósio que ocorreu em São Paulo e assistiram um acidente na altura do quilômetro 272 da Marechal Rondon. Então foram prestar ajuda e socorro a uma idosa e também ao motorista do veículo envolvido no acidente. Entretanto, o tenente Felipe Atanásio foi recebido a tiros e morreu no local. Outros 2 policiais também foram alvejados e estão no Hospital das Clínicas de Botucatu. O motorista que atirou contra Felipe Atanásio também morreu. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. A Casa Branca divulgou a transcrição de telefonema entre os presidentes Donald Trump dos Estados Unidos e Volodymyr Zelensky da Ucrânia. E esse assunto repercute muito nos Estados Unidos. A gente vai a Nova York conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia a todos. Olha, só se fala nesse assunto aqui nos Estados Unidos, viu? Todos os jornais, todos os sites, canais de televisão, todo mundo comentando muito sobre isso. E ontem, de fato, a Casa Branca liberou, com a autorização do presidente Donald Trump e também do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a transcrição da ligação telefônica entre os dois, que é a questão central de toda essa história do impeachment. A transcrição mostra que, de fato, Trump pediu para que o presidente da Ucrânia investigasse o democrata e adversário político Joe Biden, cuja família tem negócios na Ucrânia, né? Então o Trump, ele pede um favor para o presidente da Ucrânia, diz que o que quer que ele possa fazer com o procurador-geral da Ucrânia, o que quer que ele possa descobrir, está ótimo. O Trump diz que se preocupa porque tem indícios, né, de que Joe Biden teria tentado impedir investigações sobre a contratação do filho dele, Hunter Biden, por uma empresa de gás ucraniana, enquanto Joe Biden ainda era vice-presidente de Barack Obama. E o que acontece? A oposição diz que o Trump, então, tentou usar a influência e o poder como presidente dos Estados Unidos para pressionar o presidente ucraniano a fazer essas investigações sobre Joe Biden, porque teria feito essa ligação telefônica uma semana depois de ter bloqueado cerca de 400 milhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia. Mas nessa transcrição da conversa, a gente não vê menção a esses 400 milhões de dólares, também não vê uma menção sobre uma troca de favores, né? O presidente ucraniano agradece bastante, sim, ao presidente Trump pela ajuda que os Estados Unidos têm dado à Ucrânia, e o Trump reconhece que tem, sim, ajudado bastante a Ucrânia, diz que é uma ajuda muito importante, mas não existe ali uma menção, pelo menos não uma menção explícita sobre uma troca de favores entre os dois. E aí, por causa disso, o Trump disse que os democratas foram pegos de surpresa, disse que não tem nada demais ali na conversa. Os republicanos também dizem isso, que a conversa não mostra nada inapropriado, mas o Partido Democrata, que é o partido de oposição que quer o impeachment, diz que a conversa mostra, sim, uma má conduta do Donald Trump, e que o simples fato dele ter pedido para que o presidente da Ucrânia investigasse, né, o adversário político Joe Biden, pode ser, sim, classificado como uma tentativa de interferência estrangeira nas eleições, já que prejudicaria
cria a imagem de Joe Biden, que pode ser o rival político de Trump nas eleições presidenciais do ano que vem. Fato é que hoje o diretor nacional de inteligência dos Estados Unidos vai até o Congresso para prestar esclarecimentos. Comitês da Câmara dos Representantes, que equivale à nossa Câmara dos Deputados no Brasil, estão investigando toda essa história, e o processo de impeachment é um processo bastante longo, né? Porque primeiro esses comitês da Câmara dos Representantes fazem a investigação, depois precisa fazer uma votação na Câmara dos Representantes e depois uma votação no Senado, que tem maioria republicana, né? Tudo isso para aprovar de fato o impeachment. Então é um processo bastante longo e a gente continua aqui acompanhando quais serão os próximos capítulos e eu volto a falar a qualquer novidade. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Esportes. Agora são 11h52, virando a página, a gente fala do esporte, vários jogos aí pra gente repercutir. Ontem à noite, Corinthians, São Paulo, todo mundo levou paulada. Márcio Spímpolo, bom dia, Spímpolo. Tá tudo bem, Brau? Tudo bem. Pois é, os corintianos, quando saiu aquele gol logo de cara, ficaram empolgados, né? Bola na trave, vai dar, mas era muito difícil, né? Ainda mais quando o fôlego começasse a faltar pela altitude, né? Os 2.800 metros contra o Independiente Del Valle. Acho que deu a lógica, né? Ontem, o Corinthians ter ficado no caminho, até pela decepção no resultado aqui, né? 2-0 aqui em Itaquera. O Corinthians não fez o resultado aqui, perdeu a classificação aqui. Se tivesse feito algo melhor aqui, acho que poderia até estar nessa fase decisiva da Copa Sul-Americana. E agora começam também esses comentários do tipo, o Carille tá brigado com os mais jovens, criticou os mais jovens no jogo de Itaquera, o clima não é bom, o André Sanches já tem dito nas entrelinhas aí que tá de olho em algumas coisas e que o brasileiro agora passa a ser obrigação. Com a distância que tem do Flamengo, não dá para dizer que campeonato nacional é obrigação, né, Brão? Pois é, obrigação talvez se classificar para Libertadores, lá, né? Conseguir algo melhor. Porque para Flamengo a diferença é muito grande, né? Tem que fazer um campeonato de forma honrosa aí, se contentar com isso, né? Não dá para obrigar ninguém a ganhar nada, porque a diferença é bem grande. Quem ficou devendo, São Paulo também, né? Não tenha dúvida. Esse em casa, a campanha é péssima. A gente até falou do Corinthians, que não fez o jogo em Itaquera, a primeira partida contra o Del Valle. O São Paulo tem jogado muito mal, né? No Morumbi, a campanha do São Paulo é muito ruim, foram muitos empates, deixou muitos pontos pelo caminho. E ontem contra o Goiás, com todo o respeito, que é um time fraco, né? Não vai brigar por nada legal no campeonato, é uma faixa intermediária. Kaique recebeu um telefonema minutos antes da bola rolar que não jogaria, que estaria negociado, e o São Paulo mesmo assim não conseguiu o resultado. E também esses comentários de que a boleirada não está satisfeita com o Cuca, pode deixar o São Paulo a qualquer momento. Realmente é algo bem complicado. Tem que jogar mais, né, Brão? Pois pelo time que tem. Exatamente, e pelo orçamento também, né? Tem salários altíssimos no elenco, né? O Daniel Alves é o mais alto possivelmente. Não jogou nada desde que chegou, né? Um gol contra o Ceará, né? Ficou naquilo, nada, né? Ou na ponta ou na lateral, a bolinha tá assim, ó. Você de sapato não deixaria nada a dever, hein? Pois é. Quem tá bem é o Flamengo, né? Ganhou mais uma. Se continuar assim, acho que põe a mão na taça com 5, 6 rodadas de antecedência, hein? Você viu o Rafinha e o Jesus brigando à beira do campo? Teve isso? Essa imagem, aí depois o Rafinha falou sobre isso, né? Não, é que o Mister, tem que chamar de professor, Mister e o escambau, isso aí é muito chato, Mister. E Mister o quê? Um ar de superioridade em relação aos outros técnicos, né? E na Europa não ganhou nada, né? Tanto que tá aqui. Não ganhou nada, Mister nada, né? Mas tem feito um belo trabalho, o Jorge Jesus está de parabéns, porque lidar com estrelas é complicado. Você fazer esse trabalho com estrelas, com medalhões é difícil, porque os caras, se você deixar, eles tomam conta de tudo, né? Mas o trabalho é bem feito e eles discutiram ali à beira do campo, mas é pro bem do Flamengo. Agora, só quem tá na corda bamba, e essa notícia pode estourar a qualquer momento, é o Rogério Ceni deixando o Cruzeiro. Ontem acabou de chegar. Pois é. É o nosso futebol. Brigou com o jogador, sabe, é igual cartão de crédito quando estoura o limite, um bota a culpa no outro, não foi a mulher, foi o homem, foi a filha, é o que está acontecendo no Cruzeiro. O Dedé pediu a palavra, Brau, no vestiário e quis contestar a escalação do Rogério Ceni. Não, porque o Thiago Neves não foi utilizado, ele deveria ter jogado. É uma insubordinação desgraçada, né? Uma esculhambação que acontece no Cruzeiro, a casa da mãe Joana, e se a diretoria não tomar pulso nisso. Primeiro tem que pagar os caras, né? Primeiro tem que pagar os caras. Mas o que está acontecendo com o Rogério é algo que chama a atenção. Eu não ficaria surpreso. O time está voltando agora para Belo Horizonte. Pousando o avião, se chegar a notícia de que ele não é mais técnico do Cruzeiro, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Pois é, só para fechar, Spímpolo, hoje mais 2 jogos, né? Tem Palmeiras, tem Santos também, né? O Palmeiras tem que ganhar, né?
Palmeiras tem que ganhar, porque senão o Flamengo vai chegar muito à frente. E o Santos jogando contra o Fluminense, o São Paulo é outro que tem gente, de olho nele, achando que o trabalho dele tem que ser melhor. Pois é, a gente vai acompanhar a Jovem Pan mostrando tudo hoje à noite, Exatamente, uma rodada imperdível essa sequência do campeonato. Fechado aí o nosso Márcio Espímpolo. Valeu, Espímpolo. Um abraço, até a próxima, Abraão. Olha, uma outra informação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, diz que respeita a decisão do Congresso sobre a lei de abuso de autoridade. Marcela Lorenzetto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que respeita a decisão do Congresso sobre a derrubada de vetos na lei de abuso de autoridade. Na terça-feira, os parlamentares barraram 18 dos 33 vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os trechos inseridos novamente no texto, voltou a punição para investigadores que anteciparem, até mesmo pelas redes sociais, a atribuição de culpa antes de concluídas as investigações. Questionado sobre a decisão do Congresso, Sérgio Moro não quis polemizar. O presidente vetou, o Congresso derrubou, a gente respeita a decisão do Congresso e, evidentemente, a posição do governo era a posição dos vetos. O ministro esteve em São Paulo para um evento da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Na saída, também falou sobre o pacote anticrime. A questão do excludente de licitude presente no projeto gerou controvérsias após a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, no Rio de Janeiro. Moro defendeu que o tema não tem relação com a tragédia. Na verdade, é uma proposição que tem por base artigos iguais, constante no Código Penal alemão e no Código Penal português. Então não tem nada de extravagante ali. E particularmente nesse caso sequer se aplica ao caso da menina Agatha, que acabou sendo vitimada, infelizmente, nesse problema da violência aqui no país. A fala do ministro ocorreu nesta quarta-feira, antes do grupo de trabalho da Câmara, que analisa o pacote anticrime, rejeitar as mudanças sobre o excludente de ilicitude. Agora 11h58, ponto final no Jornal da Manhã, segunda edição. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Continue ligado, até mais. Jovem Pan News. Jovem Pan.